Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei, estou gravando agora à noite. Vamos então continuar, né? A aula de hoje é a continuação da aula que nós vimos sobre os métodos de cálculo de volumes, tá? Então é uma continuação, cálculo de volumes. Nós vimos, começamos com o sólido de revolução, né? E vimos dois métodos, os métodos dos discos, né? Discos infinitesimais. E agora nós vamos ver então o método das cascas cilíndricas, tá? Depois tem os exemplos, né? Exemplos de aplicação desse método. E a gente vai apresentar também o teorema de Pappus. Ok? Então vamos lá. Então o que nós vimos? Nós vimos o seguinte, né? Essas duas figuras que foram exemplos que a gente tratou, ilustram o método de discos infinitesimais para o cálculo de volumes de regiões de sólidos, né, obtidos pelo giro, né, pela revolução de uma região plana em torno de um eixo. Então, por exemplo, se a gente pegar essa região aqui, ó, que está compreendida entre a parábola y igual a x2 e a reta y igual a x, tá? Então essa região aqui, rosa clarinha aqui, ó. E se eu girar em torno do eixo do x, então essa região aqui, ela vai contornar o eixo do x, vai fazer uma volta completa, né, aqui assim, ó, vai formar um sólido, né? Esse sólido, ele é um cone, seria esse cone que vem daqui até aqui, com essa parte interna retirada, tá? E nós vimos o seguinte, para calcular o volume, a gente imagina uma fatia cortada aqui, cortada perpendicularmente ao eixo sobre o qual nós estamos girando, tá? Então, por exemplo, quando você corta essa região aqui, a fatia que você obtém, ela vem daqui até aqui, tá? E esse pedacinho aqui, quando ele gira, ele forma um disquinho, né? Ele gira e forma um disquinho, um disco, né? Um anel, um disco furado. E o volume dessa regiãozinha ocupada por esse disco, né? Ele é π vezes o raio maior. Então, por exemplo, o raio maior, ó, se você cortar no ponto xi estrela aqui, ó, o raio maior é exatamente o xi estrela, tá? E o raio menor, cortado na direção, que é esse comprimento aqui, ó, tá na curva raiz de x, então vai estar x ao quadrado, então vai ser xi ao quadrado, certo? Muito bem. Então, πx2, quer dizer, πr2, o R maior, né? πr2 menos π, esse outro R menor ao quadrado, né? Vai dar, então, o volume desse anel furado, né? O disco furado. E aí a soma de todos eles, variando de 0 até 1, vai dar a integral, então, tá certo? Então, são os discos verticais aqui, né? Os discos assim, ó, verticais, porque está girando em torno do eixo do x. Se eu quiser, nessa mesma região, girar essa região em torno do eixo do y, olha aqui, eu estou indicando que eu estou girando agora em relação a esse eixo aqui, ó. Então, o método dos discos significa o seguinte, que eu vou ter que cortar, vou fazer cortes horizontais, porque o corte é sempre perpendicular ao eixo que está girando, tá? Então, como o eixo que está sendo girado, né, o eixo de simetria aqui dessa região, né, que vai girar agora assim, ó. Então, esse aqui é o eixo de simetria da região do sólido, né? Você quer calcular o volume dessa região girando aqui. Então, tem que cortar perpendicularmente ao eixo em torno do qual está girando. Então, você vai ter, de novo, um disquinho, né, ou um anel, né, um disco com um raio maior que vai daqui até aqui e o raio menor que vai daqui até aqui. Ora, se você pegar um y aqui, ó, quando você vai de x para y, você tem a função x2. Quando você vai de y para x, você tem a inversa da função, né, que é a raiz de y. Observa que raiz de y ao quadrado é que dá o y, tá certo? Então, eu estou encarando como uma função inversa. Então, é π, o raio maior ao quadrado, menos π, o raio menor ao quadrado, que vai dar o anel, né? O volume do anel.
vezes dx, né? Δx, que é a espessura do anel aqui, ó. Certo? Então, vai ficar π vezes o raio maior, é y, menos π vezes o raio menor, que é o y2, né? Que é esse aqui, ó, o raio ao quadrado, vezes a espessura ΔY, mas no limite, né, isso é uma soma de fatias, né, mas o limite da soma vai ser a integral. Então, essa aqui é a fórmula do volume de um sólido de revolução pelo método dos discos infinitesimais quando você gira em torno do eixo do x. Tá? E essa aqui é da mesma região, é a fórmula do volume dessa região girando em torno do eixo dos y, tá? Pelo método dos discos infinitesimais. Dão valores diferentes, né? Porque aqui é x2, x4, aqui é y, y2. Dão valores diferentes porque são regiões diferentes. Uma é uma região assim e a outra é uma região assim, furada aqui no meio. Ok? Então isso foi isso que nós vimos, né? Nós vimos e fizemos exemplos dessa situação aí. Muito bem. Agora vamos olhar para esse caso aqui, ó. Eu tenho uma função agora que está aqui, essa curva vermelha, tá? E eu vou girar em torno do eixo dos y. Se eu for usar o método dos discos, que seria esse caso aqui, ó, girando aqui, eu vou ter um problema, né? Porque eu tenho que cortar, se eu estou girando em torno do eixo do y, eu tenho que cortar o eixo dos y para pegar fatias horizontais. Enquanto que aqui as fatias eram verticais, aqui as fatias são horizontais. E aí eu vou ter um problema, né? Por quê? Olha só. Quando eu cortar uma fatia de espessura, eu estou botando dy aqui, mas seria um ΔY, né? Só para lembrar. Eu tenho que vir daqui até aqui, ó. Essa parte aqui, quando girada daqui até aqui, forma um anel. Essa outra parte aqui forma outro anel. Então eu vou ter que pegar π vezes esse raio ao quadrado menos π vezes esse raio ao quadrado. Mas acontece, como é que eu vou descobrir quem é o raio se essa função não é invertível? Aqui a gente podia inverter, né? Se x é igual a y, então y é igual a x. Agora, se o y é igual a x2, então é porque o x é raiz de y. Está aqui, ó, a expressão. Aqui eu não posso fazer isso, porque a função não é injetiva, portanto ela não é invertível. Eu vou ter que cortar, vai dar um trabalho danado para fazer isso aqui. Tá? Então, quando a função não é invertível, o método dos discos não é muito eficiente, porque ele é muito trabalhoso. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos introduzir um novo método, que é o método das cascas cilíndricas. E o que corresponde? Responde o seguinte: em vez de cortar na horizontal, observa, continuo girando em torno do eixo dos y. Mas em vez de cortar na horizontal, eu vou continuar cortando na vertical, como se fosse, né? Só que quando você, essa fatia aqui, quando você gira em torno do eixo do x, essa fatia daqui até aqui forma um disco, né? Um disco assim, né? Assim, ó. Mas quando você gira em torno do eixo do y, essa fatia vai formar uma casca cilíndrica. Olha um exemplo de uma casca cilíndrica aqui, ó. Tá? Então olha aqui, essa aqui é a altura do gráfico, ó. Observa aqui no gráfico. Vai de 0 até o valor da f de x. Então de 0 até o valor da f de x, tá certo? E aí, quem é a distância aqui, ó? Quando você girar, a distância vai daqui até aqui. Então seria o raio aqui, daqui até aqui. E esse dx, né, que eu estou representando aqui como Δx, né, que aqui eu estou colocando como dx, é a espessura do cilindrinho, tá? Então, juntando todos esses cilindrinhos, né, com alturas diferentes, por exemplo aqui, ela vem assim, depois faz assim, tá? Juntando todas elas, você tem a soma de todas essas fatias que vão gerar as cascas cilíndricas, a soma de todas elas, que é uma integral, é o volume da região. Mas é um volume agora que não é obtido por discos, e sim por cascas cilíndricas. Ok? Então vamos lá. Como é que ficaria a fórmula? É aqui o desenho da casca, ó, exagerado, né? Aqui, se você olhar, olha o mouse aqui, ó, daqui para cá até aqui, daqui para cá, é a fatia que estava expressada aqui, ó. Quando essa fatia gira, ela forma uma casca cilíndrica, que eu estou representando exageradamente assim, tá? O ideal seria uma coisa mais fininha mesmo, né? Seria isso, tá?
Mas aqui eu tenho, então, uma visualização. Como é que eu calculo o volume, esse volume infinitesimal aqui? Bom, vamos lá. É um cilindro oco, né? É um cilindro furado, como se fosse um cano. Então, o volume total sem o buraco ficaria π, área da base, né? Π raio maior ao quadrado vezes a altura. É o volume do cilindro maciço. Agora eu tenho que tirar o interior, né? Que é o buraco. É π vezes o raio menor ao quadrado vezes a altura. Tá? Essa aqui é a fórmula. E a espessura dele, né? A espessura aqui, ó. É o dx, né? É o ΔX que a gente fez na partição lá. Olha aqui, eu chamei de ΔX só para lembrar, mas é o ΔX aqui, tá? Essa espessura aqui está exagerada, né? Porque senão o erro é muito grande, tem que ser fininha, tá? Tá claro? Então é π vezes raio maior ao quadrado vezes a altura, menos π raio menor ao quadrado vezes a altura, multiplicado pela espessura, tá? Então tá aqui, ó. Agora, o que é espessura? Bom, espessura é o ΔX, que é, se você dividir o intervalo de B até A, esse intervalo aqui, ó, de A até B, se você dividir em partes iguais, em N pedaços iguais, você vai ter B menos A. Cada fatiazinha dessa tem uma espessura B menos A dividido por N, né? Porque você está pegando N pedacinhos. Quando o N tende para infinito, que é o que interessa, o ΔX vai tender para zero, né? Porque o denominador cresce, a fração diminui. Ok? Muito bem, mas então vamos lá. Então seria o seguinte, qual é o volume desse negócio aqui, ó? É o π vezes o raio maior ao quadrado. Ora, o raio maior é o x mais o acréscimo, né? Se daqui até aqui é o ponto x, aqui você pegou o ponto xi, né? Se você chama isso aqui de ponto xi, daqui para cá. Então, vamos olhar aqui na figura aqui, ó. Esse aqui no meio tem um x aqui, vamos pegar o lado esquerdo. O lado esquerdo aqui é um xi. O raio maior é o xi mais o ΔX, certo? Então tá aqui, ó. O volume é π raio maior ao quadrado vezes a altura do cilindro, menos π vezes o raio menor, que é tirando o ΔX, né, que é só daqui até aqui, ao quadrado vezes fx. Então esse é o volume infinitesimal, é o volume disso aqui, ó. Tá? A espessura aqui é fininha, né? Tá? Ok? Muito bem, então esse aqui é o volume do cilindrinho. Agora a gente vai somar o I, primeiro o I igual a 1, depois o I igual a 2, você vai somando todas as cascas, tá? Isso vai formar o volume original, né? Então vamos lá. Mas antes vamos abrir isso aqui, ó. Quando você pega, se você abre isso aqui ao quadrado, você vai ter o quadrado primeiro, que vai cancelar com esse, ó. Πx ao quadrado f de xi, cancela com esse. Depois tem duas vezes π xi ΔXi, tá aqui, ó. Xi ΔXi, vezes a altura, né? E depois tem a parte que ainda tem o quadrado ΔXi, π ΔX ao quadrado vezes xi, tá aqui, ó. Tá? Então, esse é o volume exato dessa casca cilíndrica, que é uma aproximação do que você quer somar no final, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu vou somar todas essas partes aqui, né? Vou somar esses ΔVi de 1 até n. Então você vai somar isso aqui de 1 até n, mais isso aqui de 1 até n. Então tá aqui, ó. O volume exato é aproximadamente, né? Essa parte aqui e essa parte aqui. Ok? Agora, se a gente olhar para isso aqui, ó, isso é uma soma de rima. Ó, um número 2π, a função x f de x vezes o ΔX. Isso é uma soma de rima. Se é uma soma de rima, quando você faz o n tender para infinito, isso vira uma integral. A integral da função que está aqui dentro, que é essa aqui, ó. Então, a função vai ser 2π x f de x. Tá? E essa parte aqui? Bom, essa parte aqui tem um ΔX a mais, né? Se você faz a soma e bota um ΔX em evidência, vai ficar assim, ó. Somatório de 1 até n, πf de x ΔX, tá? E separa um desses ΔX multiplicando todo esse somatório aqui, tá? Botando um deles em evidência. Isso aqui também é uma soma de rima. É uma soma de rima de qual função? πf de x. Então, o que acontece quando você faz o n tender para o infinito? Essa parte aqui vai tender, essa parte aqui, ó, vai tender para 2πf de x. E essa parte aqui vai tender para integral de a até b, πf de x, porque isso é uma soma de rima.
Mas acontece que isso aqui vai tender para zero, então essa parte some. Não vai ter isso aqui, tá? É um erro quadrático, né? Isso aqui é uma parte, nos acréscimos, isso aqui é uma parte linear, ó. E isso aqui é uma parte quadrática. Então isso aqui vai sumir, porque o ΔX ao quadrado é muito menor do que o ΔX, né? Se eles forem pequenos. Então é isso que acontece. Então essa parte aqui converge para essa integral, essa parte que está dentro do parênteses aqui converge para a integral, mas isso aqui vai diminuindo, diminuindo e tende para zero. Então zero essa parte é um erro, não tem. Tá? Então o volume na realidade fica só isso aqui. Ó. Conclusão. Quando você vai calcular o volume desse sólido, da figura verde aqui, o sólido gerado por essa figura verde, essa região verde, em torno do eixo dos y, usando o método das cascas, a fórmula é 2, a integral de A até B, né? Integral daqui até aqui, 2πx, olha, x é a distância que vem daqui até aqui, ó. Tá? X. Vezes f de x, que é a altura, vezes ΔX, que é a espessura. Né? Então, no limite, vira uma integral. Mas é a mesma fórmula até aqui, né? O x é um xi, o f de x é um f de xi, e isso aqui é um ΔX. No limite, a gente mantém o dx aqui, porque tem vários significados, né? Mas para a gente aqui é simplesmente uma notação, tá? A integral, a variável que tá variando aqui é o x. É claro que essa constante eu não preciso colocar aqui dentro. Por quê? Porque você vai... Essa expressão aqui significa o seguinte, que você tem que calcular a primitiva dessa função, ou seja, uma função cuja derivada dá isso, né? Quando você for resolver. Bom, uma constante, derivada de uma função vezes uma constante, é o quê? A constante vezes a derivada da função. Então, está aqui a constante vezes a derivada da função. As constantes podem sair do símbolo da integral, pode permutar isso aqui. Ó. É a mesma coisa, tá? Nós já vimos isso lá para trás. Ok? Então, está aqui essa fórmula que a gente vai usar para calcular o volume de uma região abaixo de um gráfico, no caso positivo, né, função positiva, porque eu estou pegando as alturas positivas, tá? Se o gráfico vem aqui para baixo, ó, eu vou ter que depois pegar a parte negativa, somar, né, para dar o volume, ok? Então, região abaixo do gráfico de uma função positiva, que vai incluir, inclusive, até o eixo x, tá? Então, é essa fórmula que a gente vai usar, ok? Tá certo? Então, vamos pegar exemplos. Primeiro exemplo. Está aqui uma parábola, y igual a 2x menos x2, ok? Então, as raízes são x igual a 0 e x igual a 2, né? Passa por aqui, ó. E eu quero girar em torno desse eixo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa figura vai fazer isso, né? Vai fazer isso assim, ó. Né? Vai ficar como se fosse um vulcão, né? Assim. Ok? O vulcão aqui no meio, né? Ela vai para cá, assim. Tá certo? Eu quero calcular o volume dessa função. Se eu quisesse usar o método de discos, que é o que a gente viu na aula passada, eu teria que cortar a função, cortar aqui, ó. Assim, né? Mas aí eu teria que calcular o raio maior, que vai daqui até aqui, menos o raio menor, que vem daqui até aqui. Mas então, como vai dar mais trabalho, eu vou cortar assim, ó, para fazer pelo método das cascas. Em vez de ser o método dos discos, vai ser o método das cascas. Então vamos lá. Essa função, ela corta o eixo do x dos pontos x igual a 0, x igual a 2. E é positiva nesse intervalo. Tá aqui, a gente já fez o gráfico, né? É uma parábola. Ela faz assim, vem para cá, a parábola continua para cá, mas eu só quero a parte que está acima do eixo do x. Então essa função, nesse intervalo, é uma função positiva. Ok? Então vamos lá. Pelo método das cascas cilíndricas, a gente já deduziu qual é a fórmula. Né? Qual é a fórmula? 2π, integral de A até B, no caso o A é 0 e o B é 2, tá? X, que aparece, vezes f de x dx. Então é isso, é simples. X vezes a f de x. A f de x está aqui, ó, é o gráfico da função. Ok? Então x, 2x, f de x. Muito bem, então vamos efetuar essa conta aqui, né? Então isso aqui fica x vezes 2x dá 2x2. E x vezes x2 dá x3. Então é um polinômio, ó. Eu quero integrar esse polinômio. Qual é a primitiva desse polinômio? Qual é a função cuja derivada dá x2? É x3 sobre 3. Esse 2 multiplicando aqui, então fica 2 vezes x3 sobre 3. A primitiva de x3 é x4 sobre 4. Então está aqui, ó. E eu vou calcular a integral de 0 a 2. Então eu vou pegar
esta função que está aqui, que é a primitiva, calculada no ponto 2, menos essa função no ponto 0. Bom, no 0 anula tudo, né? No 2 vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, tá? 2 ao cubo é 8, então isso aqui 8 vezes 2 é 16. E 2 vezes a quarta, 2 a quarta potência, que também é 16. Beleza? Certo? Então vai ficar assim, ó, 2π, 16 sobre 3, menos 16 sobre 4. Bom, aí você faz essa continha, vai dar 8π sobre 3. Ok? Faz a conta aqui, né? Porque o múltiplo comum aqui é 12, né? Então isso aqui é 12, bota o 16 em evidência, enfim. Você faz essa continha, você vai achar 8π sobre 3. Então o volume dessa região aqui, quando girando em torno do eixo do x, que vai dar um vulcão, né? Assim, uma montanha assim, ó. Tá? Esse eixo está aqui no meio. O volume é 8π sobre 3. Tá claro? Então é simples, né? Não precisa decorar a fórmula, porque a figurinha diz o que você tem que fazer. Vamos fazer um outro exemplo agora. Olha só. Calcular o volume do sólido de revolução obtido girando-se em torno do eixo dos y, de novo, olha aqui, em torno do eixo dos y, a região limitada por essas duas curvas, né? Duas funções. Y igual a x menos 1 ao quadrado. Y igual a x menos 1 ao quadrado é essa parábola aqui, ó. Ela faz isso, ó. Ela vai para lá, vem para cá, vai para lá. A raiz dela é 1. Está aqui no 1. Ok? E essa parte de cima, que é 2 menos x menos 1. Eu peguei e fiz a reflexão dessa curva para cima. Então está aqui, ó. Ok? Então, por exemplo, quando o x é 1, aqui fica 2, ó. Justamente, quando você tiver com x é 1, a parte de cima vai para 2. Então, é essa curva aqui, tá? Eu quero calcular o volume da região obtida girando-se essa região em torno do eixo dos y. Tá? Observa aqui como é que ficaria complicado fazer pelo método de discos. Então, se eu for fazer isso pelo método de discos, eu teria que cortar de 0 até 2, né? Porque a altura aqui é 2. Eu teria que cortar um intervalo de 0 a 2, várias fatias. Essa fatia daqui de baixo, a fatia daqui e assim por diante. Olha, essa fatia daqui eu teria que achar essa distância, o raio menor, e depois achar essa distância daqui até aqui, que é o raio maior, para calcular a altura aqui do anel, né? A faixa ficaria aqui assim, ó. Certo? E depois você teria que fazer de novo para cá. Isso dá um trabalho danado, né? Então não. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cortes verticais, né? Que para gerar as cascas cilíndricas, tá? Para gerar coisas desse tipo. Ok? Então é fácil, né? Porque quando eu cortar aqui, ó, num determinado ponto xi, aqui, ó, você tem que pegar essa altura, mas essa altura está dada aqui pelo gráfico, ó. E essa altura toda aqui, menos essa altura toda aqui, para pegar o canudinho que tem essa altura daqui até aqui, ó. Tá certo? Mas está dado, né? Porque se eu pegar o xi, vai ser esse menos esse. Então vamos lá, como é que fica? Então essas funções aqui, ó, elas passam pelos pontos P e Q que eu desenhei aqui, ó, ponto P e ponto Q, tá? Então, ó, pelo método das cascas cilíndricas, você vai ter a parte de cima, que é x, a função maior, menos a parte de baixo, né? Porque observa, essa figura não está vindo até o chão, então não é a parte abaixo de um gráfico, ela é a parte entre dois gráficos. Então tem que pegar o maior menos o menor, certo? Então foi o que eu fiz aqui, ó. O volume é 2π, integral de 0 a 2, que é o intervalo, né, do domínio da função, a função maior menos a função menor. Bom, vamos lá, vamos escrever isso aqui. Como é que fica? O x é da fórmula, né? A função maior está aqui, ó, é 2 menos x menos 1, que você vai subtrair de x menos 1. Então vai ficar 2 vezes 2 menos 2x menos 1, tá? Porque é esse menos esse. Ok? Aqui é menos, vai ter outro menos aqui, vai ficar 2 vezes. Bom, então eu vou abrir isso aqui e vai ficar assim, ó. Vou botar um 2 em evidência, esse 2 que está aqui eu boto em evidência, fica 4. E aí eu abro esse x menos 1 ao quadrado, faço a soma, vai aparecer isso aqui, ó, 2x2 menos x3. Ok? Que era a fórmula que a gente tinha antes. Só que lá era 2 e agora aqui é 4. Aí faz a conta, né? Igualzinho, você vai ter a mesma coisa que tinha lá e tal.
como tem um 4 aqui, vai dar o dobro. Então vai dar 16 π sobre 3. Antes dava aquela outra, que era vulcão, dava 8 π sobre 3. Essa que vai ficar um negócio assim, né? Dá o dobro. Dá o dobro do volume, tá? Muito bem. Então é isso, o método das cascas cilíndricas é usar essa fórmula que está aqui, por exemplo, né, entre duas curvas, ok? Mas agora vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma experiência com vocês, que é o seguinte. Vamos olhar para aquela mesma região que a gente usou no segundo exemplo, tá? Exemplo 2. E aí você vê o seguinte, ela tem dois eixos de simetria, né? Porque, por exemplo, se eu pegar essa reta aqui, ó, a parte de cima é igualzinha à parte de baixo, é uma reflexão, né? Essa parte se reflete sobre essa igualmente, né? Ela faz isso, se reflete. Da mesma coisa, tem uma simetria em relação a esse outro eixo aqui, ó, tá? Então, se esse eixo é um eixo de simetria e esse outro eixo perpendicular também é um eixo de simetria, então esse ponto C aqui é chamado ponto geométrico, tá? E o que significa o centro geométrico, né? O centro geométrico de uma figura. Então, você imagina, por exemplo, que você tem uma folha de papel que corresponde àquela figura verde lá, uma espessura de papel bem fininho, né? Uma tábua, não precisa ser papel, uma chapa. É uma chapa que tem aquela seção reta lá, uma certa espessura que não interessa. Ok? Aí você quer fazer o seguinte, você quer prender um fio na chapa preso no telhado e preso num determinado ponto da chapa. Se você escolher esse ponto aqui, ela vai ficar pendurada assim. Se você escolher mais para cá, ela vai ficar pendurada assim. Se você escolher mais para direita, para frente, ela vai fazer assim. Existe um ponto, né, que é o centro geométrico, onde ela fica exatamente equilibrada. Ou seja, o momento é zero em todas as direções. Tá? Que seria também, por exemplo, o centro de gravidade, caso essa placa ela seja homogênea, né? Ou seja, a matéria não se concentra em regiões, ela é igualmente espalhada. Então, o centro geométrico é o centro de massa, no caso homogêneo. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer uma seguinte experiência. Eu vou calcular a área dessa região, vamos chamar de A, e depois eu vou olhar, em vez de girar a figura toda, eu vou girar só o seu centro geométrico aqui, esse pontinho vermelho aqui, ó. Quando gira em torno do eixo do X, ele vai fazer isso, ó. Tá? Ok? Então vamos fazer essa experiência. Vamos lá. Vamos fazer a seguinte experiência. Calculemos a área A da região, só a área, não é o volume, a área. E o comprimento L da circunferência gerada pelo centro geométrico quando giramos a figura em torno do eixo do Y. Então vamos lá. Vamos calcular a área de uma figura. Bom, aí vamos lembrar rapidamente. Como é que eu calculo a área de uma figura? Bom, tudo bem, né? A área corta ela assim, ó. Vamos cortar assim. Né? Vamos cortar assim. Vai ser, então, a altura do corte vezes a espessura. Né? Então, é o valor da função maior menos o valor da função menor vezes o ΔX aqui embaixo. Tá? Então, é isso. Ó. Essa é a fórmula da área. Está aqui. Ó. Aí eu faço a conta, né? Isso aqui a gente já fez, vai ficar assim, ó, 2 vezes, né? Bota esse 2 aqui em evidência, faz a conta, dá isso. Aí vamos resolver isso aqui, a gente resolve, né? Primitiva, teorema fundamental do cálculo, papapá, 4 tal, achou 8 terços. Então, a área daquela região é 8 terços. Tá? Agora vamos dar uma olhadinha rápida aqui, ó. Esse centro. Bom, se aqui é 0,2, então esse centro aqui, ele tem esse ponto aqui tem essa coordenada 1 aqui, né? Ele é 1 aqui. Então, essa distância aqui também é 1, ó. Então, é o raio, esse ponto C vai gerar uma circunferência de raio 1. Então, o comprimento dela é 2π vezes o raio, não é isso? Você comprimenta essa circunferência. Então, é 2π. 2π vezes 1, né? 2π. Então, calculei a área e calculei o comprimento da circunferência. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o valor da área pelo valor do comprimento da circunferência gerada pelo centro de gravidade, não, o centro geométrico, né? Centro geométrico, em torno do eixo do Y. Então vai ficar o quê? 2π vezes 8 terços. Vai dar o quê? Vai dar 16π sobre 3. Pô, mas 16π sobre 3 foi o volume que a gente achou. Aqui, ó.
Esse é o volume. A gente calculou o volume. Volume, dando 16 π sobre 3. E aqui está dando, se eu fizer a área vezes o comprimento daquela circunferência, também, ó, a área vezes o L, né? Também dá 2 π sobre 3, que é o volume, que foi o volume da sua de revolução. Poxa, então, interessante, né? Eureka! Mas isso é uma coincidência ou é verdade? E aí? O que vocês acham? Não é coincidência, tá? A resposta é essa, não é coincidência. Na verdade é um teorema, o teorema de Pappus. O teorema de Pappus diz isso, olha, o volume de um sólido de revolução obtido girando-se uma região plana em torno de um eixo qualquer, esse eixo não pode interceptar a região, tá? Pode tangenciar, mas não pode cortar. Então você pode ter uma figura girando aqui em torno desse eixo assim, tá aqui, ó. Tá? Então, vamos repetir aqui. Ó. O volume de um sólido de revolução obtido girando-se uma região plana em torno de um eixo qualquer que não transpasse a região, que não corte a região, é igual ao produto da área da região A pelo comprimento da circunferência gerada pelo centro geométrico da região, que a gente chamou de L. Tá? Então, isso aqui nos dá o volume do mesmo jeito, tá? O cálculo da área mais o cálculo de um comprimento. Vai coincidir com o volume. Esse teorema não dá para a gente demonstrar ainda aqui no caso geral, porque uma região que não seja bom, daria para demonstrar em casos particulares, tá? Mas o problema todo é a dificuldade da gente achar esse centro geométrico, né? O tal do centro geométrico. Por quê? Porque se a figura, como no caso anterior, a figura tinha 2 eixos de simetria, o centro geométrico é fácil. Mas se não tiver nenhum centro geométrico, não tiver nenhuma simetria, aí tem uma maneira de calcular esse negócio, mas aí envolve integrais duplas, que a gente vai ver em cálculo 3. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, observação. A dificuldade na aplicação do teorema de Pappus ocorre quando a região plana não oferece simetrias suficientes para se determinar de maneira simples o seu centro geométrico. Aqui ficou fácil, né? Nesse nosso exemplo aqui era fácil, porque tem essa simetria e essa simetria, então está aqui o centro geométrico. Essa placa verde aqui, ela fica pendurada, equilibrada assim, se você pegar esse ponto aqui, que ela é o ponto de simetria, tá? Muito bem. Então vamos conferir agora esse exemplo, vamos conferir agora esse resultado, já que a gente não vai demonstrar, com outro exemplo mais interessante, que é o toro. Toro é essa figura aqui, ó. Quer dizer, esse aqui é o toro típico, né? É o toro circular. O toro é uma denominação matemática bem genérica, né? É uma coisa mais topológica, mas que não importa agora. Então, quando a gente falar em toro, pode ser esse toro aqui. Esse aqui, o toro, é o toro da seção, cuja seção reta, né? Quando você corta aqui, o corte dele, a seção reta, é uma circunferência. Mas podia ser um toro quadrado, né? Você girando um quadrado em torno do eixo aqui. Aqui teria um eixo de simetria aqui no meio, ó. Você pega um quadrado e gira em torno desse eixo, você tem um toro que é quadrado, né? Que não é circular. Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Vamos então usar o teorema de Pappus para calcular o volume do toro circular. É muito simples. Mas na sequência, para confirmar que esse teorema é verdade mesmo, não vamos provar, mas vamos confirmar, então na sequência vamos conferir o resultado calculando o volume do toro, aplicando os métodos que aprendemos, tá? Ou seja, o método casca cilíndrica ou do discos. Vamos ver o que é melhor, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. O toro, o que ele é? Você pega um círculo, que é esse círculo verde aqui, e gira em torno de um eixo, um determinado eixo. Tá? Eu vou botar o sistema de coordenadas aqui e vou pegar o círculo com centro num ponto C. Esse ponto C está a distância de R da origem do sistema de coordenadas. Então a equação desse círculo a gente vai deduzir, né? Ele tem esse círculo aqui tem um raio pequeno, mas o centro dele está a uma distância R maiúsculo lá do eixo em torno do qual a figura está sendo girada. Ok? Então daqui, exemplo 3.
Consideremos o círculo de raio R, concentro no ponto R0, tá aqui, esse ponto aqui é R, mas esse 0, porque está em cima desse eixo, né? E esse R é maior que o raio do círculo. Ao ser girado em todo isso, eu obtenho o tóron, tá? Pelo teorema de Pappus, o que a gente tem? O volume do tóron, o volume desse tóron, obtido girando aquele círculo em torno desse eixo, é o quê? É a área do círculo, tá aqui, ó, πr2, vezes, aqui é o centro geométrico, né? Um círculo é uma figura que tem simetria, o centro geométrico é o centro do círculo. E o centro do círculo tem um raio R. Então, esse centro, quando ele gira, ele vai fazer uma circunferência aqui no espaço, assim, ó, que tem o raio R. Então, o comprimento da circunferência de raio R é 2πr. Então, tá aqui, ó. Esse é o comprimento da circunferência, vezes a área da região que tá girando. Então, o volume, pelo teorema do Pappus, o volume desse tóron é 2π ao quadrado, R vezes R ao quadrado. Tá? 2 é número, π ao quadrado é número. R tem medida, né? Metros. E R pequeno também tem metros. Então, isso aqui é metros cúbicos. Tá coerente, né? Então, metros cúbicos. É esse número vezes essa grandeza em metros cúbicos, centímetros cúbicos, enfim, não importa. Ok? Então, o teorema de Pappus, quando a figura é muito simples. Agora, se a gente quiser calcular na marra, né, calculando, usando os métodos, a gente vai deduzir e vai chegar à mesma fórmula. Então, para treinar, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Vamos conferir o volume, né? O cálculo do volume do tóron pelo método dos discos infinitesimais. Então, se eu quero usar discos infinitesimais e eu estou girando em torno desse eixo, eu tenho que cortar assim, ó. Tá? Então, quando eu cortar aqui, bom, cortando de quando até quando? Olha, esse raio aqui é menos R, né? Então, o intervalo aqui vai de menos R até R, porque a nossa circunferência tem raio R aqui, ó. Então, esse ponto aqui no intervalo corresponde a menos R. Esse ponto aqui corresponde a R. Então, o intervalo vai de menos R a R. Para cortar a figura, eu tenho que ir de menos R até R. Se eu pegar maior que R, eu não corto nada, passei para cima, certo? Então, tá aqui, ó, exageradamente, a faixinha, a espessura da faixa da faixa que vai daqui até aqui, de espessura dy. Seria um ΔY, né? Tá? Muito bem. Essa faixinha aqui é que vai formar um disco, né? Um anel. Um disco, um buraco aqui no meio. Tá? Então eu estou usando os discos infinitesimais. Não estou usando as cascas infinitesimais. Não estou usando disco. Bom, então eu preciso dizer o seguinte. Quando eu escolher um Y aqui para cortar a faixa, aqui, fazer um corte aqui assim, ó, eu tenho que descobrir quanto é que vale esse X e esse X. O X da parte maior menos o X da parte menor. Então, porque vai dar o X da parte maior vai dar o raio maior de giro. E essa parte aqui é o do raio menor. O raio maior menos o raio menor dá o disquinho que está aqui. Como é que eu tiro o valor de X? Bom, tiro da equação da circunferência. Uma circunferência de raio R pequeno, cujo centro é o ponto R grande 0, é dado por essa fórmula aqui, né? Vocês lembram lá do colégio. Então eu passo o seguinte, eu passo o Y para o outro lado, extraio a raiz, vai ficar x menos r em módulo, né? Igual a raiz quadrada de R2 menos Y2, tá? E aí eu depois tiro o módulo, então vai ficar um mais e um menos, não é isso? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. X menos R, passei o R para lá, ficou X igual a R mais, esse aqui é o raio maior. R menos, esse aqui é o raio menor. Certo? Então, pelo método dos discos, você vai ter π, R maior, raio maior ao quadrado, menos π, raio menor ao quadrado, vezes dx, que é a espessura. Então, vamos lá, fica assim, ó. O volume é π, o raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, vezes a espessura, integrando de menos R até R. Tá? Que é o intervalo onde eu estou cortando aqui, ó, no eixo dos Y. Tá? Então, é uma integral na variável Y. Ok? Bom, quando você elevar ao quadrado, vai ficar assim, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, R2 aqui cancela. O quadrado desse com o quadrado desse também cancela. O que não vai cancelar?
é a parte que fica 2 vezes R vezes a raiz. Porque aqui vai ficar menos 2 vezes R vezes a raiz. Com esse menos dá mais. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 vezes R vezes a raiz. Tá? Então essa é a integral que eu tenho que calcular. A gente tira esse R aqui para fora, tá? E fica assim, ó. 4R, porque são números, né? A variável está aqui, ó. 4πr é essa integral. E aí a gente teria que calcular a primitiva dessa integral. Mas aí a gente ainda não aprendeu a calcular o limite, calcular essa integral. Tá? É o próximo método que a gente vai desenvolver na próxima aula. Mas nesse caso em particular, a gente pode identificar o que significa isso. Porque observa, se você olhar para essa função aqui, ó, que é o x, né? Vamos chamar isso aqui de x. X é igual a raiz quadrada de R2 menos R2. Então, LR ao quadrado. X ao quadrado é igual a R2 menos Y2. Passa o menos Y2 para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R2. Olha, isso é circunferência de raio R. E é aquela circunferênciazinha que a gente viu, só que estaria centrado o centro dela é o ponto 00. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado. Tá certo? Então, como é só a parte positiva, é a parte de cima da circunferência. Ora, então isso aqui é a área do semicírculo superior de raio R. Né? Porque quando você extrai a raiz, tem a parte de cima e a parte de baixo. Como eu estou pegando só a parte de... Aqui só tem um mais aqui, ó, não tem mais e o menos, né? Só mais. Então é só a parte de cima. Então você está calculando a área do semicírculo de raio R. Tá claro? Ah, então beleza. Isso aqui é o quê? πr2 sobre 2, porque é semicírculo. Então vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui a gente não precisa calcular, porque a gente está vendo, né? Interpretando. É a soma das fatias que pega a parte superior da circunferência. Então, isso aqui vai dar πr2 sobre 2. Tá aqui, ó. Então fica 4πr, né, essa aqui, vezes metade do círculo, πr2 sobre 2. Aí quando você multiplicar essa conta, vai dar essa fórmula que está aqui, ó. Essa fórmula que está aqui, 2π2rr2, é a mesma que a gente obteve aqui no volume, ó. A mesma, tá? Só podia ser, né? Porque o teorema do Pappus é um teorema, então é claro que tinha que dar a mesma coisa. Isso aqui foi então para a gente treinar a fazer essas contas. E essa integral aqui, bom, aqui eu estou usando uma esperteza, estou identificando o que significa isso geometricamente para dizer que é a área do semicírculo. Mas a gente vai aprender, na próxima aula, a gente vai aprender como é que resolve essas integrais. Tá? Então, conferiu, né? Usando o método dos discos, a gente conferiu o volume do toro, que era muito mais fácil usar o teorema de Pappus nesse caso, porque é uma região simples, né? A formação dela é muito simples. Um círculo girando em torno de um eixo. Ok? Muito bem. Então, eu vou deixar um desafio aqui para vocês agora. Ok? O desafio é o seguinte, olha, que é um exercício. Lembra que aquele exemplo, nosso exemplo 1, nós tínhamos essa parábola aqui. Ó. Essa parábola aqui ela tem um eixo de simetria, porque esse lado é igual a esse, né? Esse lado aqui é reflexo desse. Mas não tem simetria em relação às retas horizontais. Não tem como você pegar uma reta horizontal qualquer, e dizer que a parte de cima é reflexo da parte de baixo. Não tem nada a ver, né? Óbvio. Então, não tem como achar o ponto geométrico, o centro geométrico, simplesmente por interseção das retas, dos eixos de simetria, porque só tem um eixo. Bom, se só tem um eixo, o que eu sei? Eu sei que a coordenada do centro, desse centro geométrico, a abscissa, é 1, porque esse eixo é um eixo de simetria. Mas eu não sei calcular esse eixo, eu não sei calcular isso aqui, ó. Então, se essa figura roxa aí fosse uma placa, eu sei que eu tenho que pegar o ponto aqui, mas eu não sei a que distância do bordo ela vai estar. Se eu pegar aqui, ela vai tombar para cá. Se eu pegar aqui, ela vai tombar para cá. Então, vai ser difícil achar, né? Mas tudo bem. A gente pode usar o teorema de Pappus para achar esse valor aqui que corresponde ao centro geométrico da figura. Ou centro de massa, se for uma placa homogênea, né? Tá ok? Então eu vou deixar para vocês pensarem o seguinte, usar o teorema de Pappus, tá? Ou seja,
Quem é quem, né? Tem que rodar em relação a quem. Usar o teorema de Pappus para determinar o valor de y0, tá? E aí eu vou deixar isso para vocês pensarem conforme for depois, então eu posso mandar a resposta para vocês. Ok? Bom, então é isso aqui, gente. A aula de hoje a gente termina por aqui. Já tem exercícios com certeza na apostila para vocês já irem treinando. Eu vou ver o que tem aqui para poder enviar, mas certamente são os exercícios que estão na apostila. Ok, gente? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai desenvolver novamente mais métodos de solução de cálculo de primitivas. Em particular aquela, por exemplo, a que a gente usou ali para circunferência. Ok? Então é isso aí, gente. Olha, um abraço a todos e até a próxima.